faça presente junto aos teus filhos, dá-nos tua paz, teu amor, venha habitar entre nós, Senhor. Deus quer homens de valor, homens de coragem, amor e compaixão, que tenham lealdade, homens de oração, que lutem pela honra e pela liberdade. Deus quer homens de valor. Olá, meu querido irmão, meu querido amigo, homem do caminho. Que bom estarmos novamente aqui nessa noite de segunda-feira e eu espero sinceramente que tudo esteja bem contigo, em sua casa, com sua família, com seus amados, em nome de Jesus. Eu dou boas-vindas a você a mais um vídeo, a mais um programa dos Homens do Caminho da Igreja Sem Paredes, a Igreja Ramo Novo. Que bênção nós podemos estar todas as segundas-feiras aqui compartilhando uma palavra que vem direto do trono de Deus. Nós estamos falando sempre alguma coisa das Escrituras que pode nos ajudar a caminhar um pouco melhor nessa vida. Principalmente nesses momentos, né, onde nós estamos vivendo essa grande pandemia, uma situação parece interminável, todos já estamos cansados, mas a palavra de Deus nos diz que nós somos muito mais do que vencedores. E esse é o tema que eu gostaria de tratar com você nessa noite. Sermos esses homens que vencem, que em todas as coisas são chamados de mais do que vencedores. O tema que eu gostaria de falar um pouco com você é este: vencendo em meio às provações. E o texto que eu escolhi para esse momento, ele está lá em Romanos, capítulo 8, do versículo 31 até o versículo 39. Eu vou ler todo o texto porque ele é muito importante, eu acho ele muito, muito intenso. Paulo falando à igreja de Roma, uma igreja onde estava situada no meio ali, encostado no Império Romano, e a igreja de Roma tem essa característica de ouvir da boca, da voz de Paulo, exortações profundas, tremendas. Então, preste atenção a esse texto e medite aí na sua casa, isso é muito bom. Eu até aconselho você ler todo o livro de Romanos, toda a carta de Paulo aos Romanos, e você meditar bastante nesse livro, porque ele vai te ajudar demais, tem muita coisa preciosa na carta aos Romanos. Então, nesse texto aqui, exatamente, Paulo está escrevendo assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Preste atenção agora nesta parte. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito:
por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem morte, nem vida, nem os anjos, nem os principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Bem, meus irmãos, o tema de hoje, ele nos leva para meditar um pouco sobre tudo aquilo que nós estamos vivendo, se todas estas coisas não nos têm causado tamanha dor. Angústias, lutas, provações, quem nunca passou por elas? Em algumas situações nós chegamos até a dizer que temos enfrentado grandes tribulações. Algo que muitas vezes parece que vai nos jogar definitivamente na lona e vai nos nocautear por absoluto. Como no boxe, já viu no boxe quando o cara está lutando contra o seu oponente, o lutador contra o seu oponente, ele leva aquele golpe fatal, né? E ele é derrubado na lona sem condições de levantar-se. Não é assim que Deus nos trata. Muito embora algumas coisas que nós temos vivido nesses dias parece que tem nocauteado a nós. Eu estava pensando nesses últimos dias sobre tantas situações que essa enfermidade tem trazido às nossas famílias, quanta dor, a dor da perda. E perder alguma coisa parece ser tão difícil de atravessar. Algumas pessoas têm enfrentado as mortes, as perdas dos seus entes queridos, e ali a gente fica imaginando, pensando como isso deve estar ocorrendo no coração de cada um. O nosso Deus nos garante vitória sobre todas estas coisas. A Bíblia diz que é o Senhor quem luta por nós. Ele que nos garante vitória e a sua própria vitória sobre todas as coisas. Bom, quando o apóstolo Paulo fala, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A sua afirmação, ela nos projeta para o seu grande plano e propósito de vida. E nós queremos parar e meditar um pouquinho sobre isso. Quando o Senhor fala desta forma conosco, ele inspira o seu servo a dizer uma frase tão poderosa, não uma frase de efeito, mas uma frase verdadeira, tão carregada de sentido e propósito diante de Deus. O que é que ele quer dizer para nós? Veja só, meus irmãos. Em primeiro lugar, esta afirmação, ela nos projeta para esse grande plano eterno do Senhor. Em primeiro lugar, porque, na verdade, Deus nos tirou das garras de Satanás. Deus nos tirou das garras do pecado. Deus nos tirou das garras das trevas. Deus nos tirou das garras daquele que poderia nos mandar para o inferno por toda a eternidade. Se nós observarmos a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 13 e 14, Paulo está dizendo o seguinte: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Sabe, meus irmãos, em primeiro lugar, nós precisamos ter essa consciência. A consciência de que somos nesta vida tão passageiros e que a Bíblia diz que que a nossa existência é como
é como a flor da erva, que nasce, ela se torna tão linda, maravilhosa, mas de repente ela murcha e morre. Nossa vida é muito curta e parece que nós damos muito mais valor a esta vida na Terra do que a eternidade que temos para viver na presença de Deus. Então, quem está dando esta atenção, né, a esta vida não conhece aquilo que Deus tem para si, para a eternidade. E Jesus está nos convidando esta noite a conhecermos totalmente o plano que Ele tem para nós. Paulo diz que o Senhor nos tirou, primeiramente, Ele nos tira do domínio das trevas, nos tira do domínio de Satanás, da potestade deste mundo, e nos redime para vivermos para Ele, para vivermos eternamente para Ele. E em segundo lugar, meu querido, que toda a oposição que nós vamos encontrar e que certamente nós teremos nesta vida, a Bíblia não está fazendo aqui uma suposição, ou pode ser que você tenha, pode ser que você não tenha. Não, a Bíblia está dizendo que certamente nós teremos oposição para viver aqui nesta terra servindo a Deus. A oposição é certa, é líquida e certa, não há maneira de dizermos que não haverá. Então, esta oposição que nós vamos encontrar na vida, para andarmos e seguindo a Jesus, ela não terá capacidade suficiente para nos derrotar e fazer com que a nossa fé venha a sucumbir. Deste modo, meus queridos, nós temos então garantido em Cristo Jesus a nossa sobrevivência espiritual vitoriosa. Que poderoso saber disso! Exatamente porque foi por meio de Jesus Cristo, do Filho de Deus, que se entregou a si mesmo, que nos amou primeiro, é que nós temos esta segurança. Nós temos essa segurança eterna, porque Ele veio e garantiu tudo isso para nós. Veja só o que diz então Romanos capítulo 8, 33 a 34, já lemos isso, mas vamos ler com mais ênfase esse texto. Diz assim: quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? Pensando um pouco nessa frase, quem é que vai intentar contra a tua vida, né, se você foi considerado eleito de Deus? Se é Deus quem te justifica, se é Deus quem me justifica, quem é que vai intentar qualquer acusação contra mim? Ou seja, os meus pecados, aquilo que era dívida, Jesus pagou na cruz e me liberou eternamente. E me limpou e me justificou eternamente. Eu não preciso mais andar como que me escondendo das coisas. Eu tenho liberdade em Jesus Cristo. Ele quem me justifica. Ele é quem me dá a vitória. Quem nos condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Eu vejo aqui, meu querido, um poder de Deus a nosso serviço, ao meu favor, ao teu favor, fazendo com que a nossa vida seja plena nele, seja uma vida de real vitória. Muitas vezes, muitas pessoas talvez estejam pensando que tal vitória de Deus é para esta terra, para as coisas desta terra. Gente, nós precisamos entender definitivamente que Deus nos concede bênçãos nesta terra, sim. Mas o plano real de Deus é para que nós tenhamos uma vida espiritual abundante, vitoriosa, para vencermos Satanás, para vencermos este mundo, ou seja, este sistema pecaminoso
que está implantado neste mundo e para vencermos o pecado que tão de perto quer nos destruir. Veja que logo em seguida, meus irmãos, Paulo também escreve estas palavras: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Ele está afirmando que estamos sujeitos a todas estas coisas, ou seja, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Mas no versículo 37 ele volta com uma nova afirmação, que em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ou seja, que todas estas coisas que estão aí e nós estamos sujeitos a todas elas, a nossa garantia de vitória está selada. O Espírito Santo de Deus nos dá vitória garantida em Cristo Jesus, pelo sangue de Jesus. Quando nós o aceitamos, nós recebemos já um selo de vitória sobre todas essas coisas. Então, nós podemos sim afirmar que nada nos separa deste amor de Deus que está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu digo amém para isso. Você aí também diz amém, glória a Deus por isso. E veja então, quando Paulo conclui então a sua palavra, esta palavra poderosa de Deus sobre a nossa vida, ele diz assim: porque eu estou bem certo. Você vai encontrar isso nos versículos 38 e 39. Ele diz: porque eu estou bem certo, eu estou convicto, eu tenho certeza plena, absoluta, eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo está dizendo para nós, então, o quê? Que pode vir o que vier, pode cair o mundo sobre a nossa cabeça, mas nós estamos firmados em Jesus Cristo e nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso é que eu fiquei pensando esses dias como que algumas famílias têm perdido seus entes queridos, seus amados, alguns deles de maneira tão terrível para essa Covid. Pessoas que têm se entristecido, e eu também tenho entristecido o meu coração de ver situações tão difíceis. Ontem mesmo fiquei sabendo de uma perda entre nossos familiares, uma família um tanto distante. A maneira como aconteceu as coisas, isso machuca o nosso coração. Mas eu quero dizer para você, meu querido irmão, talvez você esteja também passando por situações tão difíceis em sua vida. Mas nada disso pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, meus amados, em Jesus nós temos a nossa vida firmada, pois Ele é a rocha onde nós estamos bem firmados. Ele é a nossa paz está no Senhor Jesus, a nossa vitória está nele, a nossa fonte de alegria está nele e o nosso futuro está bem guardado nele. Do que é que podemos então temer? Finalmente, meus irmãos, eu gostaria de perguntar para você: como é que está o seu viver hoje? Como é que está a sua vida hoje? Talvez você esteja também, como todos nós, triste por algumas situações que tudo isso está causando em você e na sua família. Talvez você está vivenciando uma luta tão feroz que parece que você não vai suportar. Mas eu gostaria de dizer para você, meu irmão, que o nosso Deus continua no controle da sua vida. O seu amor por você não mudou. A sua graça não recuou. E a sua misericórdia se renova a cada manhã.
Pois, irmão, o seu poder se revela sobre a tua vida e sobre a minha vida todos os dias. Talvez seja esse o momento, meus irmãos, esse seja o momento de você parar de olhar para as circunstâncias e, como diz a palavra do Senhor, tirar os olhos dos problemas e olhar para Jesus. E veja só o que diz aqui em Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não se importando com a vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Talvez hoje, meu irmão, você esteja enfrentando algo tão grande, tão gigantesco no seu viver. Você não imaginava que você fosse passar por uma situação dessas algum dia. Mas está. E eu quero dizer para você que Deus está no controle da sua vida. Sim, Ele está no controle da sua vida. Como sempre. Se Ele tem permitido você passar pelo deserto, pela luta desta vida, você vai vencer em meio às provações. Em todas as histórias bíblicas dos servos de Deus, Ele não livrou os seus filhos das provações, mas Ele livrou os seus filhos em meio às provações. E hoje eu quero dizer para você que nós temos um Deus que se compadece de nós, que olha por nós e que tem misericórdia de nós. A cada dia o Senhor tem um plano real e verdadeiro para o nosso coração. Que Deus possa abençoar a sua vida. Vamos ouvir agora uma música, um louvor. Depois nós voltamos para encerrar esse tempo e sermos abençoados por Deus. Fique com esta música, com este louvor, e já voltamos. Deus te abençoe. Se ao teu lado estou,
Amém, meus irmãos? Glória a Deus por este louvor. Que maravilha podemos encontrar no louvor o nosso alento e sabemos que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu desejo a você que você tenha uma semana abençoada, uma semana de vitória, cheia do poder de Deus, da graça de Deus, que você possa vivenciar coisas grandes com Deus, experiências maravilhosas com Deus. Jeremias diz: invoca-me e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Que Deus possa tocar seu coração, enchendo você de paz e gozo. Vamos orar e encerrar esse tempo. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, pelo poder do Senhor que está sobre nossa vida, pela vitória do Senhor que nos enche de poder e esperança. Te agradecemos e pedimos as tuas bênçãos, Pai. E queremos, Senhor Deus, que a cada dia o Senhor dirija os nossos passos, até aquele grande dia onde estaremos contigo daí para a eternidade. Louvamos-te, Senhor, e te agradecemos, pedindo que o Senhor abençoe estes homens do caminho, que as suas bênçãos estejam sobre suas vidas e suas famílias, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meu querido irmão, meu querido amigo, que a paz do Senhor esteja sobre o seu coração. Forte abraço. Segunda-feira estaremos de novo neste mesmo horário. Um abraço forte deste pastor que ama você. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas